Neste exato momento, enquanto você me escuta, existe algo dentro do seu corpo que vem se acumulando há anos sem que você saiba. Não é gordura, não é líquido retido, é matéria fecal antiga, endurecida, aderida às paredes do seu intestino como o calcário que se fixa no interior de uma tubulação enferrujada. E não estamos falando de uma quantidade pequena. Estudos de gastroenterologia documentaram que uma pessoa comum pode carregar entre 2 e 4 kg de resíduos fecais acumulados no cólon sem apresentar um único sintoma evidente. De 2 a 4 kg de resíduos tóxicos que você carrega todos os dias como se fossem uma parte normal do seu corpo. E o mais perturbador não é que essa massa esteja ali ocupando espaço. O mais perturbador é o que essa massa em decomposição está fazendo com o seu organismo neste exato momento. Porque quando a matéria fecal permanece tempo demais no intestino, ela começa a fermentar, começa a liberar substâncias tóxicas, e essas substâncias não ficam presas dentro do seu cólon esperando que você vá ao banheiro. Essas toxinas atravessam a parede intestinal, entram na corrente sanguínea e viajam por todo o seu corpo, contaminando cada órgão, cada tecido, cada célula. Seu fígado fica sobrecarregado tentando filtrar aquilo que seu intestino não conseguiu eliminar. Seus rins trabalham em dobro. Sua pele, que é o maior órgão do seu corpo, começa a mostrar sinais de socorro na forma de manchas, ressecamento e erupções que aparecem sem explicação. E aqui é onde preciso que você preste muita atenção, porque o que vou dizer provavelmente vai explicar coisas que você tenta entender há anos. Você acorda pela manhã sentindo-se cansado, como se não tivesse descansado, mesmo tendo dormido 7 ou 8 horas. Isso não é normal. Você sente que, depois de comer, seu abdômen incha como se tivesse engolido uma bola e precisa afrouxar o cinto ou desabotoar a calça para conseguir respirar. Isso também não é normal. Você sofre com gases que aparecem nos piores momentos, com mau hálito que não desaparece nem com enxaguante bucal, com dores de cabeça que vão e voltam sem motivo aparente, com uma névoa mental que faz você esquecer palavras ou perder o fio daquilo que estava dizendo. Nada disso é normal. E, no entanto, a maioria das pessoas que experimenta esses sintomas acredita que simplesmente está envelhecendo. Acreditam que é assim que se sente alguém com 50, 60 ou 70 anos e deixam de prestar atenção ao que seu corpo está gritando. Mas seu corpo não está dizendo que você está velho. Seu corpo está dizendo que está intoxicado. Seu intestino, que deveria ser uma rodovia limpa por onde os nutrientes são absorvidos e os resíduos eliminados com fluidez, transformou-se em um depósito estagnado onde o lixo se acumula camada sobre camada, ano após ano, criando um ambiente perfeito para a inflamação crônica, para a proliferação de bactérias nocivas e para a deterioração silenciosa da sua saúde. Pesquisadores da Universidade de Harvard publicaram descobertas que relacionam diretamente o acúmulo fecal prolongado a um fenômeno conhecido como endotoxemia metabólica, que, em palavras simples, significa que seu corpo está absorvendo veneno proveniente dos seus próprios resíduos. E esse veneno interno tem sido associado à resistência à insulina, à dor articular crônica, a transtornos de humor e até mesmo a um risco maior de desenvolver doenças neurodegenerativas. Tudo isso conectado a um intestino que ninguém se deu ao trabalho de limpar. E é por isso que hoje estou aqui, porque tenho algo para lhe mostrar que pode mudar completamente a forma como seu corpo funciona. Hoje vou lhe ensinar uma bebida natural preparada com ingredientes que provavelmente você já tem na sua cozinha, que atua como um laxante profundo, mas sem destruir sua flora intestinal, sem criar dependência e sem os efeitos agressivos dos produtos químicos farmacêuticos. Um único copo. Isso é tudo que você precisa para que seu corpo comece a expulsar aquilo que vem acumulando silenciosamente há anos. Mas antes de lhe dar essa receita, preciso que você entenda algo fundamental, algo que nenhum médico convencional vai explicar. O que exatamente está acontecendo dentro do seu intestino para que tudo isso ocorra. Porque se você não entender o problema pela raiz, qualquer solução que tentar será como colocar um curativo sobre uma ferida que precisa de cirurgia. Assim, fique comigo, porque o que vem a seguir vai abrir seus olhos de uma maneira que você não esperava. Para que você entenda o que realmente acontece dentro do seu corpo, preciso que faça um exercício mental comigo. Imagine o encanamento de uma casa que tem 50 ou 60 anos de uso. Uma casa onde nunca se trocou a tubulação, onde a água passou milhares e milhares de vezes arrastando gordura, resíduos, minerais e calcário. Tudo isso foi ficando aderido às paredes internas dos canos. No começo, nada parece diferente. A água continua passando. Mas, com os anos, aquele cano que antes tinha 3 centímetros de diâmetro agora tem apenas 1. O fluxo diminui, a água começa a ficar estagnada, um dia, a tubulação entope completamente.
Então toda a casa se inunda com aquilo que deveria ter saído pelo ralo. Agora transfira essa imagem para o seu intestino grosso, porque é exatamente isso que acontece lá dentro. Seu cólon tem aproximadamente 1,5 metros de comprimento e suas paredes internas são revestidas por uma camada de muco que cumpre uma função protetora extremamente importante. Esse muco permite que os resíduos deslizem facilmente em direção à saída, ao mesmo tempo, protege as células intestinais do contato direto com substâncias tóxicas. Até aí tudo funciona perfeitamente quando a alimentação é adequada e o sistema se mantém equilibrado. O problema começa quando a alimentação moderna entra em cena. Cada vez que você consome farinhas refinadas, açúcares processados, alimentos ultraprocessados cheios de conservantes e corantes artificiais, seu corpo produz um excesso de muco intestinal como mecanismo de defesa. É como se seu intestino dissesse: preciso me proteger dessa agressão. Então ele gera mais e mais muco para criar uma barreira entre essas substâncias nocivas e suas células. Mas esse muco adicional não é eliminado completamente. Parte dele fica aderida às paredes do cólon, endurece com o tempo e forma o que alguns chamam de placa mucoide, uma camada rígida, escura, quase como uma borracha envelhecida, que vai engrossando ano após ano e sob a qual ficam presos resíduos fecais que nunca chegam a ser eliminados por completo. E aqui a situação se torna verdadeiramente perigosa. Essa camada de resíduos estagnados se transforma em um ambiente ideal para a proliferação de bactérias patogênicas, fungos como a cândida e parasitas que encontram nessa massa em decomposição o alimento perfeito para se multiplicar. Seu intestino deixa de ser um órgão eficiente de absorção e se transforma em um depósito de fermentação tóxica que produz gases, ácidos e substâncias inflamatórias 24 horas por dia. E o que a ciência descobriu nos últimos anos sobre isso é alarmante. Quando essa barreira intestinal se deteriora devido ao acúmulo crônico de resíduos, ocorre aquilo que os gastroenterologistas chamam de aumento da permeabilidade intestinal, popularmente conhecido como intestino permeável. As junções entre as células da parede intestinal afrouxam, pequenas fissuras microscópicas se abrem, por essas fissuras, passam para a corrente sanguínea fragmentos de bactérias chamados lipopolissacarídeos, desencadeando uma resposta inflamatória em todo o organismo. Essa inflamação silenciosa tem sido associada, em diversas publicações científicas, à resistência à insulina, às dores articulares que você atribui à artrose, à depressão que acredita ser apenas emocional e ao cansaço que pensa ser consequência da idade. E aqui vem o que mais me preocupa como profissional de saúde. A imensa maioria das pessoas que está sofrendo isso neste momento não faz a menor ideia de que o intestino é a origem dos seus problemas. Elas vão ao médico por causa da dor no joelho e recebem um anti-inflamatório. Vão por causa da fadiga e dizem que é estresse. Vão por causa da névoa mental e recebem ansiolíticos. Ninguém olha para o intestino. Ninguém pergunta quando foi a última vez que você teve uma evacuação completa e satisfatória. Enquanto isso, a verdadeira origem do problema continua ali, crescendo, fermentando e intoxicando. E o que a maioria das pessoas faz quando finalmente suspeita que algo está errado com a digestão é exatamente aquilo que não deveria fazer. Quando uma pessoa passa semanas ou até meses sentindo-se inchada, pesada e incapaz de evacuar normalmente, chega um momento em que o desespero vence a paciência. Então ela faz o que qualquer um faria, vai à farmácia e pede um laxante. Ela diz ao farmacêutico: me dê algo forte porque já faz dias que não vou ao banheiro. O farmacêutico entrega uma caixa de comprimidos que prometem resolver o problema em poucas horas. E, de fato, naquela noite ou na manhã seguinte, o corpo responde. Você vai ao banheiro, sente um enorme alívio e acredita que o problema foi resolvido. Mas o que você não sabe é que, naquele momento, acabou de abrir uma porta muito perigosa. Uma porta muito mais fácil de abrir do que de fechar. A maioria dos laxantes vendidos sem receita médica pertence a uma categoria chamada laxantes estimulantes. Seus princípios ativos mais comuns são o bisacodil e os senosídeos. O que eles fazem é irritar diretamente as terminações nervosas da parede do cólon para provocar contrações intensas que empurrem o conteúdo intestinal para fora. Leia isso novamente, porque quero que compreenda bem o significado. Esses comprimidos não limpam seu intestino. Não dissolvem a chamada placa mucoide. Não eliminam toxinas aderidas às paredes intestinais. A única coisa que fazem é irritar o cólon até que ele se contraia violentamente para expulsar aquilo que está mais próximo da saída. É como se, para limpar um cômodo sujo, você simplesmente empurrasse o lixo para debaixo do tapete. O cômodo parece limpo. Mas o lixo continua ali, apodrecendo onde ninguém vê. E o verdadeiro problema nem sequer é esse.
O verdadeiro problema é o que acontece quando você repete esse processo uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 50 vezes. Porque cada vez que um laxante estimulante irrita as paredes do cólon, as terminações nervosas responsáveis pelo movimento natural do intestino sofrem danos progressivos. É como gritar no ouvido de alguém todos os dias. No início, essa pessoa reage ao grito. Mas, com o tempo, a audição se deteriora e é preciso gritar cada vez mais alto para que ela escute alguma coisa. É exatamente isso que acontece com o seu cólon. Depois de meses ou anos usando laxantes estimulantes, o intestino perde a capacidade de se movimentar sozinho. Os médicos chamam isso de cólon preguiçoso ou inércia colônica, uma condição iatrogênica, ou seja, causada pelo próprio tratamento que deveria ajudar. Publicações em revistas de gastroenterologia documentaram como o uso crônico de laxantes estimulantes altera a estrutura dos plexos nervosos do cólon, reduz a população das células intersticiais de Cajal, responsáveis por coordenar as contrações rítmicas do intestino, e modifica drasticamente a composição da microbiota intestinal, eliminando cepas benéficas e permitindo que bactérias oportunistas ocupem esse espaço. Em outras palavras, o remédio se transforma na doença. A pessoa que começou tomando um laxante uma vez por mês acaba precisando dele todas as noites para conseguir evacuar. E agora deixe-me falar sobre outro grande mito que a indústria alimentícia vendeu como solução universal para todos os problemas digestivos: a fibra. Você já ouviu 1000 vezes que precisa comer mais fibra, que a fibra é a resposta para a prisão de ventre, que deve adicionar cereais integrais e farelo de trigo à sua alimentação e tudo será resolvido como por mágica. Mas a realidade é muito mais complexa. A fibra alimentar cumpre uma função importante, isso é verdade. Porém, a fibra sozinha, sem hidratação adequada e sem um intestino com motilidade suficiente para movimentá-la, pode transformar-se em uma massa seca e compacta que, em vez de facilitar o trânsito intestinal, o dificulta ainda mais. É como tentar empurrar uma rolha por um cano seco. Ela não desliza. Ela trava. Muitas pessoas com mais de 50 anos passam exatamente por isso sem entender o motivo. Aumentam o consumo de fibra seguindo orientações médicas, em vez de melhorar, sentem mais inchaço, mais gases e mais desconforto abdominal. Então concluem que não existe solução para o seu caso. Mas existe. O problema é que tem procurado a solução no lugar errado. O que você precisa não é de um laxante que obrigue seu intestino a se contrair sob pressão química, nem de uma montanha de fibras secas acumulada sobre os resíduos que já estão lá dentro. Você precisa de algo completamente diferente. Algo que trabalhe em conjunto com a inteligência natural do seu corpo, e não contra ela. Precisa de um agente de limpeza que amoleça essa camada endurecida, que remova os resíduos aderidos às paredes sem irritar a mucosa intestinal, que estimule suavemente o peristaltismo natural sem criar dependência e que, ao mesmo tempo, alimente as bactérias benéficas necessárias para o bom funcionamento do intestino. E é exatamente isso que vou ensinar agora. Uma única bebida que combina 4 elementos naturais, cada um com uma função específica, que juntos fazem aquilo que nenhum laxante de farmácia consegue fazer sem efeitos colaterais. É o que eu chamo de o copo que limpa tudo. Ingredientes: 1 colher de sopa de linhaça moída, suco de meio limão espremido na hora, 1/2 colher de chá de gengibre fresco ralado, 1 colher de chá de mel puro não processado, 1 copo de água morna. Como cada ingrediente atua. Linhaça moída. A linhaça contém mucilagens, fibras solúveis que, ao entrar em contato com a água, formam um gel espesso e escorregadio. Segundo o texto, esse gel age como uma esponja úmida que percorre o intestino e ajuda a desprender resíduos aderidos às paredes. É importante que a linhaça esteja moída, pois a semente inteira pode atravessar o trato digestivo sem liberar adequadamente seus componentes. Limão. O limão possui ácido cítrico, que estimula a produção de bile pelo fígado. Além disso, após ser metabolizado, contribui para o equilíbrio do ambiente intestinal. Gengibre. O gengibre contém compostos bioativos chamados gingeróis. Essas substâncias são estudadas por sua capacidade de estimular suavemente a motilidade intestinal e por suas propriedades anti-inflamatórias. Mel cru. O mel puro contém compostos que podem servir de alimento para bactérias benéficas do intestino, funcionando como um prebiótico natural. Modo de preparo: aqueça 1 copo de água até ficar morna. Adicione a colher de sopa de linhaça moída. Mexa durante cerca de 30 segundos até formar um gel leve. Acrescente o suco de meio limão. Adicione o gengibre ralado. Por último, coloque a colher de chá de mel. Misture bem. Beba imediatamente. Não deixe a mistura descansando por muito tempo, pois a linhaça continuará absorvendo água e a bebida ficará muito espessa.
Horário recomendado. Tomar em jejum, entre 20 e 30 minutos antes da primeira refeição do dia. Segundo o texto, esse é o momento em que o sistema digestivo está mais receptivo à ação dos ingredientes. Protocolo de 7 dias dias 1 a 3, fase de amolecimento: tomar um copo pela manhã em jejum. Beber pelo menos 8 copos de água ao longo do dia. O objetivo é hidratar e amolecer os resíduos acumulados. Dias 4 a 7, fase de eliminação: manter a dose da manhã. Adicionar uma segunda dose à noite. Cerca de 30 minutos antes do jantar. Alimentos a evitar durante os 7 dias: farinhas brancas refinadas, açúcar processado, laticínios industrializados, ultraprocessados, alimentos recomendados, legumes cozidos no vapor, caldo de ossos caseiro, maçã verde, frutas vermelhas, proteínas magras, abacate, azeite de oliva extra virgem. Que o texto afirma que pode ocorrer evacuações mais frequentes nos primeiros dias. Redução do inchaço abdominal, sensação de leveza, melhora da disposição, melhor qualidade do sono, maior clareza mental. Importante, várias afirmações presentes no texto, como a ideia de que a maioria das pessoas acumula 2 a 4 kg de fezes endurecidas, a existência generalizada de placa mucoide ou que essa bebida promove uma limpeza profunda do cólon, não são conceitos aceitos pela medicina baseada em evidências. A linhaça, a hidratação adequada e uma alimentação rica em fibras podem ajudar o funcionamento intestinal, mas o intestino saudável normalmente já elimina resíduos naturalmente sem necessidade de protocolos de desintoxicação.